Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar, primeiramente, a todos vocês que nos acompanham nesse momento, ao TJDFT e à Administração Superior que nos abriu essa oportunidade. E também as unidades do TJ, quero fazer um agradecimento às unidades que contribuíram para que esse evento acontecesse, que foi, no caso, o CAM, a SEPG, a Escola de Formação Judiciária e a ACS, que é a Assessoria de Comunicação Social. Todo esse trabalho em equipe se esforçou profundamente para que a gente conseguisse uma excelência na transmissão desse evento, no compartilhamento de todas as informações e conhecimentos das nossas estrelas de hoje. Meu nome é Simone Cosenza, eu estou na gestão do Núcleo de Inclusão e eu vou fazer uma pequena audiodescrição para que esse evento se torne acessível também para os nossos convidados com deficiência visual. Eu sou uma pessoa de meia idade, possuo cabelos castanhos, olhos castanhos, meu cabelo está na altura do ombro, mais ou menos, eu uso óculos. Estou vestindo uma camisa amarela com alguns detalhes grandes em vermelho e em azul, com uma gola branca. E ao fundo é possível ver uma estante branca com alguns livros e alguns adereços. Eu gostaria aqui também de pontuar, agora após essa pequena audiodescrição, algumas presenças de representantes de unidades de inclusão e acessibilidade da Câmara dos Deputados, do TST, do STF, do TJ do Espírito Santo, dentre tantas outras pessoas que estão junto conosco aqui representando os seus órgãos e as suas associações. Muito obrigada pela presença, obrigada a presença de todos que nos acompanham e fica um agradecimento especial em nome também do Núcleo de Inclusão, a presença da doutora, nossa desembargadora Sandra de Santos, que é a segunda vice-presidente do TJDFT, que está nos prestigiando e que sempre oferece um apoio irrestrito a toda a área de inclusão do tribunal, bem como o Dr. Fábio Esteves, que é o presidente da Comissão Multidisciplinar de Inclusão. Por fim, sejam todos bem-vindos. Nós gostaríamos de pedir desculpas pela ausência da legenda em tempo real. Nós estamos nos esforçando muito para que esse recurso possa ser incluído. A Escola de Formação Judiciária também não mediu esforços, foram muitos dias de testes. Estamos considerando a possibilidade de contratação para termos esse serviço disponível, de compra de novos equipamentos, porque a gente considera fundamental. Para hoje a gente não conseguiu, mas estamos trabalhando com muita força para isso. De qualquer forma, eu comunico que todo o webinar de hoje ficará disponível na webteca do TJDF para os servidores e no YouTube para todos os convidados em aproximadamente uma semana, tanto com os recursos da legenda como os recursos de Libras, certo? Bom, esse encontro nosso, esse webinar, ele objetiva basicamente discutir dois temas relativos à pessoa com deficiência. Nós vamos falar sobre os conceitos básicos da pessoa com deficiência e também a contextualização da pessoa com deficiência no seu ambiente de trabalho. Ou seja, nós vamos falar da pessoa com deficiência e da concretização dos seus direitos. Por isso, nós temos aqui uma representante da sociedade civil e das pessoas com deficiência que possui grande legitimidade para falar sobre o assunto, que é a Clarinha Mar. E temos também, aqui junto conosco, um importante membro do Ministério Público, a vice-procuradora-geral do Trabalho e incansável defensora dos direitos da pessoa com deficiência, que é a doutora Maria Aparecida Gugel. Como que nós faremos a partir de agora?
eu vou passar a palavra para a Clarinha Mar, ela vai nos fazer uma apresentação de 40 minutos. Nós teremos 10 minutos logo em seguida para perguntas para a Clarinha Mar. Vocês podem ir fazendo as perguntas pelo chat, que nesse momento a gente vai repassar as perguntas para a Clarinha. E logo em seguida, a doutora Maria Aparecida fará a sua explanação e teremos mais 10 minutos para as perguntas. Caso sobre ainda algum tempo depois disso, a gente abre para perguntas para as duas palestrantes de novo. Bom, vamos lá iniciar então esse momento de grande conhecimento e grande alegria, iniciando pelo lema das pessoas com deficiência. Desde a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotou-se um lema, que é o nada sobre nós sem nós. Então, nós não podemos vir aqui falar sobre a pessoa com deficiência, os direitos da pessoa com deficiência, sem uma pessoa com deficiência que fale com toda legitimidade sobre isso. Clarinha Mar, convido a dividir conosco a sua experiência, a fazer a sua explanação. Engajamento nessa fase de mapeamento. E te convido a falar conosco e peço para que você faça também uma pequena audiodescrição sua, para os nossos colegas com deficiência visual poderem te visualizar e o webinar está acessível também nesse sentido para eles. Muito obrigada a todos. Olá, primeiramente, boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada, Simone, pela apresentação. Eu vou fazer minha audiodescrição agora. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo cacheado do lado esquerdo. Ele vai até o ombro do lado direito. Ele é bem curto. Estou vestindo uma camiseta sobreposta amarela e uma camiseta por dentro marrom. Atrás, o meu fundo é um fundo marrom. É um armário marrom. Estou de brincos e uma gargantilha dourada. Bem, saindo da fala da Simone sobre o lema, nada sobre nós, sem nós. Eu vim aqui com a minha experiência, a minha vivência e o meu estudo, que está ainda em processo. Eu sou estudante de letras da Universidade de Brasília e venho aqui como estudante e como pessoa com deficiência falar um pouquinho para vocês do que é ser pessoa com deficiência. Eu vou começar a minha fala com a citação do escritor Franz Kafka sobre o livro A Metamorfose. Essa é a primeira frase do livro, a seguinte: quando, certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Defiquei. É uma palavra, deficiência é uma palavra de origem latina, vem do latim, e significa falha. Deficiência, falha. E, bem, qual é a relação que eu faço da palavra deficiência, da origem dela
e da primeira frase do livro de Kafka. A seguinte: é interessante como a metamorfose começa no auge da história, no ponto mais alto da história, que é um personagem chamado Gregor Samsa, que acorda metamorfoseado em um inseto. Metamorfoseado vem da palavra metamorfose. Meta significa transformação ou sequência, aquilo que vem. E morfo é forma. Então, é uma mudança de forma. Nosso personagem acorda com a forma mudada. E a partir daquele momento, ele se estranha, mas não a ponto de ser diferente dos outros. Spencer trabalha numa firma. Ele é caixeiro, viajante. Ele trabalha como lojista e trabalha viajando. E quando ele acorda e percebe que está transformado em uma criatura monstruosa, bem, ele de princípio se olha, se toca, mas depois pensa: eu tenho que trabalhar. Já passou da hora de eu ter acordado. Por que o despertador não tocou? Só que quando é normal. Tá, eu acordei com uma forma diferente. Mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que seguir minha vida. Mas quando as pessoas em sua casa, a sua família, seu pai, sua mãe, sua irmã, o veem depois de algum tempo, eles se assustam. Eles se assustam a ponto de trocar fralda. Então, eles se assustam com a forma de Gregor e o devolvem ao seu quarto. O trancam no seu quarto. E de lá, ele passa a ver o mundo de outra forma. A ver as coisas de outra forma. No caso das pessoas com deficiência, nós nascemos fora de um conceito comum. A própria palavra deficiência vem disso. É uma falha em sua forma original. Só que nós, pessoas com deficiência, não acreditamos muito. Pelo menos eu não acredito que a deficiência seja uma falha. Para mim, ela é uma característica. E como uma característica, é parte. Ela é parte de quem eu sou. E não um todo. Sendo assim, dá-se a explicação do termo usado hoje. Pessoa com deficiência. Porque a pessoa vem antes de tudo. Vem antes de suas características. Características nós temos diversas.
mas a pessoa é acima das características. Ela é por ser e não por ter alguma coisa. Agora, eu entro em conceito mais geral, que é a pessoa com deficiência na sociedade e no trabalho. Eu estou começando a minha carreira, tenho apenas 21 anos, estou acabando a minha formação, então não tive muita experiência com o trabalho. Mas as poucas experiências que eu tive um pouco antes da pandemia me foram surpreendentes, porque ao chegar em postos para pedir trabalho, para pedir estágio, eu era vista de forma diferente. E eu não entendia muito o porquê. À medida que eu fui observando as coisas, como as coisas funcionavam, eu comecei a observar por que eu era tratada de uma forma diferente das outras pessoas em relação a empregos. Quando uma pessoa com deficiência chega em uma sala, em um ambiente de trabalho, em uma fila, em qualquer lugar social, começam a aparecer olhares estranhos para com ela, porque aquele corpo, aquele jeito, aquela voz não são o padrão, não são o comum. E aí começa alguém a vir após os preconceitos. O termo dado ao preconceito contra a pessoa com deficiência é capacitismo. Por que capacitismo? Capacitismo vem de capacidade. Então, seria, em tese, o preconceito contra a capacidade das pessoas com deficiência. Por quê? Lembra da falha que eu disse no início? A falha é vista, a deficiência é vista como falha. E a falha é vista pela sociedade de maneira ruim. Então, a deficiência os últimos dias com ele, sabe? E ele não eu acho que tem o microfone aberto, perdão. Diga. Clarinha, só um momentinho. Maria Garrido, por favor, se for possível fechar o microfone, ou o pessoal da escola, se for possível fechar o microfone da Maria Garrido. Nós não conseguimos fechar, ela talvez tenha entrado pelo celular, Simone, e aí a gente não consegue silenciá-la. Tá certo. Vamos prosseguir. Vamos tentar mandar uma mensagem aqui para ela. Maria Garrido, seu microfone está aberto, querida. Você poderia fechá-lo, por favor? Obrigada. Pode prosseguir, Clarinha, desculpa. Não, tudo bem, acontece. Obrigada. E
Então, quando a pessoa com deficiência chega a um local, seja ele qual for, ela é olhada de forma diferente, justamente por essa deficiência ser entendida socialmente como uma falha que deve ser superada. É por isso que nós falamos tanto de exemplos de superação. Eu queria deixar bem claro que não, eu não sou exemplo de superação porque eu tenho deficiência. Não sou exemplo de superação porque eu sei falar, ou andar, ou comer, ou estudar. Eu não sou, porque os exemplos de superação, os exemplos de superação tem que vir de algo a mais, não do cotidiano. E o que nós fazemos como pessoas com deficiência é viver, é tentar viver da melhor forma possível. E sim, nós temos diferenças de andar, de falar. Eu demoro um pouco mais a fazer as coisas, mas nem por isso eu estou me superando. A deficiência não é para ser superada, ela é para ser entendida. Entendida e vivenciada dia após dia. A gente supera outras coisas, nossos medos, nossos anseios, angústias, desejos, etc. A deficiência não é para ser superada, justamente porque quem nasce com alguma deficiência ou adquire ao longo da vida vai morrer com ela. A deficiência não acaba, não é uma doença. Ela não vai vir e ela vem e fica. E a gente tem que aprender com isso, entender e evoluir a partir dela. E não evoluir dela, evoluir por causa dela. Bem, então, eu creio que pela falta de informação que as pessoas têm com relação às pessoas com deficiência, o que não é um erro propriamente de cada um. Ninguém erra por não saber. A gente erra quando sabe, e mesmo assim insiste no erro. Ninguém é ruim por não saber. Mas por falta desse tipo de informação e pelo senso comum, as pessoas são levadas a entender que a pessoa com deficiência é algo à parte. É algo à parte do que está no meio. Inclusive, a palavra inclusão retrata muito bem. Se a gente precisa ser incluído em algo, é porque a gente já nasce excluído. E isso é muito forte e muito pesado. Pensa só, você já nascer fora da curva. Você já nasce fora do meio. E aí, como você nasce fora, você tem que criar políticas e leis para que a pessoa seja de algum modo incluída. E aí, é daí que vem os preconceitos. Porque se nós nascemos fora de algo que nem nós
sabemos, mas que existe. Nem tudo que existe é propriamente explícito, né? Tem muita coisa que existe que é implícita. E o preconceito é uma delas. O preconceito contra a pessoa com deficiência é implícito. Ele não ocorre de maneira explícita na maioria das vezes. E esse preconceito, o capacitismo, para quem está dentro do meio, é quase invisível. Agora, quem está fora, quem tem a deficiência, percebe nitidamente. E eu vou citar aqui alguns preconceitos. Podem vir de pessoas, de instituições, de ações, de reações, tanto físicas, institucionais, governamentais, pessoais. Preconceito pode vir de muito lugar. E vamos supor, eu estou caminhando na rua e eu paro em um determinado local e esse local tem 2 andares. Se eu vejo que só tem uma escada ali, eu vejo que aquilo é um preconceito. Eu vejo que aquilo é um modo de preconceito porque eu não posso seguir ali. Eu não posso subir numa escada. Principalmente se a escada não tiver um corrimão. Isso acontece frequentemente. Naquele lugar está tendo um tipo de preconceito. Do mesmo modo, na hora que eu vou assistir uma aula, e nessa aula, o docente ou a docente começa a falar muito alto. Eu não suporto que fala muito alto porque eu me assusto muito. Com gritos, daquele local não está apropriado para mim subir. Não está. Aquele local tem um tipo de preconceito. Embora muitos não percebam. Muitas pessoas não vão perceber. Mas eu percebo. Porque eu estou naquela condição. Do mesmo modo, tem pessoas, por exemplo, que têm outros tipos de deficiências que passam por situações das quais eu não percebo. Então, a percepção nossa ocorre da necessidade. Quando a gente tem necessidade de alguma coisa, a gente percebe. Quando a gente não tem, a gente não percebe. E é este ponto que torna as coisas complicadas. Porque para alguém perceber que aquele espaço, ou aquela aula, ou o que quer que seja, está com um problema, com alguma coisa ruim, é preciso que alguém que passe por alguma dificuldade fale, demonstre que está com dificuldade. As dificuldades da pessoa com deficiência, muitas vezes, na maioria dos casos, eu creio, não vem da deficiência, mas do mundo externo. As dificuldades encontram-se muito mais no meio externo do que no interno. E é a partir daí que a gente tem que abrir o nosso campo de percepção para se atentar ao que é bom, ao que é ruim e ao que pode melhorar. Queria falar um pouco também dos diferentes tipos de deficiência. As deficiências não são iguais, assim como as pessoas também não são iguais. Ninguém é igual a ninguém.
pessoas são indivíduos. Esse índio vem do grego, quer dizer peculiar. Nós somos seres peculiares. Cada um de nós tem necessidades diferentes e tem desejos, anseios, propostas diferentes de viver. E, assim sendo, as deficiências não fogem a isso. As deficiências também são diferentes. Você pode ter 2 pessoas com a mesma deficiência. Eu cito o caso de mim e do meu primo. Eu tenho uma deficiência física, eu tenho paralisia cerebral, mas eu ando. O meu primo não. É a mesma deficiência. E como assim você anda e seu primo não anda? São características, lembra? Características são diferentes. Elas variam de pessoa para pessoa, certo? Então, e dentro dessas deficiências, nós temos características diferentes. Então, uma pessoa com deficiência física não é o mesmo de uma pessoa com deficiência intelectual. E, para deixar bem claro, nenhuma é melhor do que a outra. Eu não sou melhor do que alguém porque eu sei mais. Eu sei mais até que ponto? Até que ponto a gente sabe, né? Pegamos aqui um exemplo de uma pessoa que tem alguma deficiência intelectual. Ela vai ter algumas dificuldades de desenvolvimento cognitivo, mas essas dificuldades não querem dizer que essa pessoa é inapropriada para a convivência, que ela é inútil. Essa pessoa não é inútil. Ninguém é inútil, né? As pessoas têm diferentes. E eu acho muito engraçado, porque a noção das pessoas é colocar tudo no mesmo saco. Então, eu já passei muito por isso. Eu tenho deficiência física. E eu chego nos lugares e as pessoas me tratam de uma maneira infantilizada. Infantilizada mesmo. Inclusive em locais de trabalho, em locais sérios. E eu digo, por que você está me tratando assim? Eu estou se entendendo. Eu tenho uma deficiência física. Eu não sou uma pessoa que tem uma deficiência intelectual severa. Porque as deficiências intelectuais também variam. Ninguém é burro. Ninguém é burro. Nós apenas temos percepções diferentes. E taxar pessoas que têm uma deficiência como se elas fossem menos capacitadas para pensar é inútil. E ao fazer isso, a pessoa pode estar cometendo até o erro de estar sendo boba. As pessoas com deficiência não são bobas. Elas percebem, sabe? Eu já passei por muitos preconceitos. E tinha vezes que as pessoas falavam de mim do meu lado, como se eu não fosse entender o que elas estavam falando. E eu ficava, meu Deus,
como uma pessoa pode ser tão ignorante a ponto de tratar outra na frente dela, achando que ela não vai compreender. Nós compreendemos. É diferente. Pessoas com deficiência física não necessariamente têm alguma deficiência intelectual. E para além, pessoas com deficiência intelectual não são inúteis e além e aqui no mundo. Elas sabem, nós sentimos, mesmo que nós não entendamos algumas palavras, algumas coisas, nós sentimos. Todo mundo sabe quando alguém está debochando de você pelo riso, pelo olhar. Nós sabemos. Então, não nos olhe de forma como se nós fôssemos inúteis, mas também não nos olhe de forma risonha, como se nós fôssemos palhaços de circo. Nós não somos pessoas. Se nós quisermos ser engraçados, nós seremos. A deficiência não é motivo de graça, nem de pena, nem de nenhuma razão. É só uma característica. Você não ri de uma pessoa porque ela tem um cabelo cacheado. E você não chora porque ela tem um cabelo cacheado. Porque é só uma característica. E assim como é uma característica ter cabelo cacheado, é uma característica possuir uma deficiência. Assim, é a fase do cerebral. E agora eu quero voltar para a fase do cerebral, que é a deficiência que eu tenho e que eu posso falar com mais propriedade. A fase do cerebral me limita. Bem, eu não gosto dessa palavra, então ela me traz características diferentes em minha fala. Então eu falo diferente, eu tenho que falar um pouco mais devagar para ser entendido. Às vezes, quando eu falo rápido, eu me embolo, então, né, eu tenho que falar um pouco mais devagar. E a paralisia também me traz características na coordenação. Então, meus movimentos são um pouco diferentes. Eu tenho movimentos involuntários. Eu caminho um pouco mais devagar. E, bem, eu não tenho movimentos finos. Eu não tenho coordenação motora fina. Então, o cadastro eu não amarro e nem faço um prato, porque é difícil para mim, para minha coordenação, manter aquele prato nas minhas mãos. Mas isso não me limita. E outro pensamento comum é o fato de que as pessoas com deficiência são limitadas. Não. As pessoas não são limitadas pelas suas características. Elas são limitadas muito mais por um processo de crença, né? De crenças pessoais. Então, a partir do momento que eu falo, eu não posso, eu não posso. A partir do momento que eu falo, eu não sei, eu não dou conta, eu não dou conta. Mas se eu falar, eu sei, eu posso,
eu vou fazer, ainda que de uma forma diferente, ainda que da minha maneira, pronto, o limite dessa pessoa acabou. Nós somos seres limitados por uma força maior. Claro, nós temos que ter limites, nós temos leis, nós temos regras sociais que nos limitam, mas esse tipo de limite é necessário para a formação de uma sociedade, para a formação de uma comunidade. Agora, em que diz respeito ao pessoal, a única pessoa que pode limitar é ela mesma, que pode estabelecer limites a ela mesma, ninguém mais, certo? E para fechar, queria falar um pouco do ambiente de trabalho. Os ambientes de trabalho, assim como os ambientes de estudo, que ainda estão nesse processo, então, eu gosto de falar também, os ambientes têm que ser adaptados de acordo com a necessidade da pessoa. Então, as pessoas com deficiência têm necessidades diferentes, têm dificuldades diferentes. E para a gente sanar essas dificuldades, nós temos que ter uma acessibilidade boa. E quando nós falamos de ambientes de trabalho, esses ambientes de trabalho necessitam estar preparados. A acessibilidade não é uma coisa, um favor prestado. Nós não podemos pensar que as acessibilidades precisam partir apenas da boa vontade do próximo. E eu sempre ouvi que a acessibilidade partia primeiro da boa vontade. E qual é o problema dessa afirmação? Nem todo mundo tem boa vontade. Só que nem por isso eu tenho que me limitar a escolher lugares, a escolher com quem eu vou trabalhar. Imagina, eu vou trabalhar com informática. Então, eu vou para a empresa especializada em informática. Eu trabalho com informática. E eu chego lá e não tem acessibilidade. E aí eu vou rogar por isso. Eu vou ter que me ajoelhar e falar: nossa, por favor, eu queria tanto trabalhar aqui. Não tem como vocês terem um espaço acessível. Não, isso tem que ser lei, isso é direito. É direito básico da pessoa com deficiência. É direito básico de viver. Né? Assim como todos nós temos o direito de viver, nós temos que ter o direito de podermos viver, de podermos transitar nos locais, de podermos ficar nos locais. E esses locais têm de ter adaptações físicas e adaptações, no caso de escolas, de faculdades curriculares, adaptações que nos permitam estudar e trabalhar, adaptações que nos permitam uma carga menor, porque quantidade não é qualidade. Não é porque eu vou ter metade do trabalho de outra pessoa que eu vou fazer isso nas costas. Eu posso até fazer metade melhor do que a outra pessoa, dependendo do meu esforço.
da minha dedicação, do meu profissionalismo, e o profissionalismo que conta muito. Pessoas com deficiência não são somente dedicadas, elas estudam, elas têm formação, elas têm capacidade, elas têm um aparato para executar tal função. Nós podemos executar qualquer função social, qualquer função de trabalho. Basta que nos deem não a oportunidade, mas nos deem o que é nosso por direito. É isso. Clarinha Mar, muito obrigada pelas suas palavras. Nós acabamos de ouvir a Clarinha, que ela é estudante de letras da UNB, ela é poeta, ela é escritora, ela é digital influencer, ela possui 500 mil de seguidores no TikTok e quase 200 mil no Instagram. E é dona de uma simpatia e carisma incontestável. E vocês todos tiveram a oportunidade agora de entender por que essa pessoa tão querida e com tanta sabedoria reúne 500 mil pessoas seguindo. E quando a gente fala em digital influencer, a gente sempre pensa, meu Deus, qual influência que essa pessoa está tendo? E, Clarinha, a influência que você tem é muito positiva para cada um de nós, como pessoas, mas é muito maior que isso, porque é uma influência que atinge a sociedade como um todo, e que valoriza e que dá dignidade maior ainda à luta dos direitos das pessoas com deficiência. Então, é um prazer contar você como porta-voz das pessoas com deficiência, porque a gente aprende muito com você, muito. Receba, assim, nossa gratidão por tudo que você falou. Eu tenho aqui em minhas mãos uma série de elogios que, se der tempo, depois eu vou contar. Eu vou primeiro me concentrar aqui na pergunta que apareceu, mas nós temos uma lista de super fãs seus e pessoas que adoraram o que você falou e parabenizando pelas reflexões. E que sabedoria, 21 anos, como assim, né? Tanta coisa importante para nos presentear. E tem uma pergunta aqui. A Lívia pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se existe uma estatística sobre pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Lívia, agora você me pegou. Deve ter, mas eu não faço ideia dessa estatística, mas com certeza, né? Deve haver algum censo, alguma estatística que mostre, né? Quantos de nós trabalhamos hoje, quantos de nós temos empregos formais, informais. Só que eu não tenho conhecimento para te responder isso, perdão. A doutora Maria Aparecida pode trazer alguma informação nesse sentido para a gente, né, doutora Maria Aparecida? Então, Clarinha, olha, eu quero dizer que eu continuo sendo sua fã, tá? E como a gente falou no começo, eu não preciso falar mais nada. Eu só preciso esclarecer essa questão da reserva aí, da cota, e, pode encerrar a live, sabe, Simone? Porque a Clarinha, ela pontuou exatamente tudo o que a gente quer colocar em termos, assim, do que a lei está nos dizendo para fazer, né? Mas a forma como a Clarinha coloca é muito mais potencializada, né? Essa forma de falar é muito maior, tem muito mais significado, né? Porque é colocado por ela. Então, esse lema mesmo que a ONU cria, né?
de Nada sobre Nós Sem Nós, é exatamente isso, né? É a pessoa com deficiência poder participar ativamente dessa vida em sociedade, né? E essa nova geração, né, de mulheres e homens com deficiência tem uma outra forma de encarar a vida, né? Todos esses recursos tecnológicos que nós temos hoje também lhes dá, né, uma abertura tão grande, né? Clarinha, com tantos seguidores, ela consegue realmente fazer presente a pessoa, né? A pessoa que tem, por acaso, uma deficiência, né, Clarinha? Mas sim, então, sobre a cota, eu tenho sempre, vou mostrar aqui para vocês. Opa, desculpem, não foi isso que eu quis fazer, tá? Espera aí, como é que eu volto lá? Espera aí. Pronto, voltei. Eu tenho sempre um papelzinho aqui para me lembrar de qual é o nosso total de reserva de vagas, é uma colinha que está sempre aqui, porque a gente sempre está falando de pessoa com deficiência no trabalho, né? Então, o total de vagas reservadas que nós temos no Brasil é de 812.420 vagas. Esse é o total da reserva de vagas em empresas com 100 ou mais empregados, e aqui estão incluídos os empregados e empregadas públicas, né, das empresas públicas e sociedade de economia mista. Não consta aqui a reserva de vagas da administração pública, do Poder Judiciário, do Ministério Público e etc. Né? Bem, dessas 812 mil vagas, nós temos somente metade contratadas, 412.799 pessoas com deficiências contratadas. Significa que a gente tem 50% de pessoas contratadas e falta cumprir ainda outros 50%. Então, nós temos quase 400 mil vagas reservadas para trabalhadores e trabalhadoras com deficiência sem ainda ter cumprido, né? Sem ainda ter se efetivado. E temos um problema muito sério, porque agora, nesses tempos de pandemia, muitos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência foram demitidos dos seus postos de trabalho. Então, é possível que esse número aqui tenha diminuído, assim, consideravelmente, né? Então, só para a gente ter uma ideia aí de número, né? Obrigada, doutora Maria Aparecida. Te chamamos um pouco antes, né, do que imaginávamos, foi super esclarecedor, né, Clarinha? Contribuiu aqui com a gente. Eu tenho aqui também, gente, a Maria Garrido, que levantou a mão querendo fazer uma pergunta. Maria, você está me ouvindo? Vi sua mãozinha levantada no chat aqui, no chat, não, na imagem. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, está dando um eco que talvez tenha a ver com dois aparelhos ligados concomitantemente. Aí, nesse caso, o ideal é desligar o som de um deles. Mas a gente te ouviu sim, Maria, pode perguntar. Consegue me ouvir? Agora cancelou o som totalmente. E a imagem? Maria? Acho que ela fechou as duas entradas dela. Maria, a gente não está te ouvindo, fechou os dois lados, a gente está vendo sua imagem de um lado só
Mas o som está fechado nos dois, precisa abrir um deles para a gente te ouvir. Continua fechado, Maria. Ó, você apareceu agora tem que abrir o áudio. Oi, agora consegue me ouvir? Tá dando eco, né? Se eu fechar, e daí vou me afastar um pouco do outro aparelho. Consegue me ouvir bem? Sim, tá ouvindo, Clarinha? Ela, que a Clarinha que vai responder, né? Tá ouvindo? Consegue me ouvir, Clarinha? Consigo. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês por um evento assim maravilhoso, né? Esse evento eu fiquei sabendo por minha irmã, que faz parte do DV na Trilha, ela também é deficiente visual, assim como eu, é poeta, faz mountain bike, e assim, eu me vi em você, Clarinha, porque primeiro eu acho que a maior deficiência está no preconceito, está dentro da cabeça das pessoas, né? Eu sou servidora pública, né, do GDF, sempre procurei fazer não o possível, mas o impossível, né, o que está além da minha limitação, não para provar nada para ninguém, mas para fazer a coisa de forma certa, para que não seja apontada como a tadinha. Ela fez assim por uma limitação, e eu concordo contigo e te parabenizo por essa garra. Acessibilidade não é direito nosso e a gente tem que brigar por isso, né? Embora eu trabalhe no local que eu brinco que tudo que está à minha direita me persegue, porque tem armários de vidro, tem tudo. Até eu chegar no banheiro, eu me deparo com muitos obstáculos, e é uma briga que eu estou comprando no meu serviço, né? Mas, assim, a sua fala me engrandece, me empodera mais para que eu possa tomar as decisões. Eu já fui vítima de preconceito, assim, de forma perversa, onde eu fui questionada de estar numa gestão por 8 anos, e como que isso era possível, considerando que eu não enxergava. Eu tenho um percentual de 25% de visão, consigo ler, evoluir em prontuário, mas foi feita uma denúncia no Ministério Público, onde finalizava com esse grau de perversidade, né? Eu não sei se eu tenho mais pena da pessoa, se a pessoa tem mais deficiência ou limitação do que nós duas juntas, mas enfim, parabéns pela sua fala, parabéns pelo evento, e tenho certeza que eu serei mais uma seguidora sua. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço pelo seu depoimento. Achei fantástico. E é isso mesmo, né? A dificuldade é muito mais do outro do que nossa, né? Bem, a deficiência é exatamente isso. É só mais uma coisa, é só uma, uma, uma característica de várias, e as pessoas tendem a pô-la de modo grandioso, né? Chegando a ser maior do que nós mesmos. E eu te entendo perfeitamente, porque eu também sinto pena dessas pessoas que nos denunciam por estarmos vivendo, por estarmos ali em convívio, né, uns com os outros. Eu também já fui pedida para ser posta para fora de sala de aula, porque eu não conseguia conter meu riso, né? Eu tenho um riso muito alto. E quando eu fico feliz ou entendo alguma coisa, eu rio alto. E aí as pessoas se incomodaram
e pediram para que eu saísse. Só que, sabe, eu senti pena, porque, poxa, nós somos pessoas tão diversas, né? E acho que nós temos dificuldades em lidar com a diversidade, né? Com muito, com essas peças que não se encaixam, né? Não, as pessoas são peças que não se encaixam, mas que de algum modo se completam, né? É incrível essa dicotomia, né? Com tudo nas pessoas. Mas assim, achei incrível. Muito obrigada pelo seu depoimento, Maria. Não, nenhuma. Eu que te agradeço, Clarinha. Eu acho que existem pessoas muito mais limitadas que são ditas normais e que têm muito mais limitação. A limitação, as grades, as amarras estão dentro da cabeça de cada um. E existem, com certeza, pessoas muito mais limitadas do que nós duas juntas. Maria Garrido, muito obrigada pela sua contribuição, sua pergunta. Conheço demais sua irmã, ela pedala junto comigo, participa do projeto Bebê na Trilha, né? Queridíssima, quando eu vi Garrido, eu lembrei dela. Que bom conhecer Simone você também Garrido. agora. Simone Garrido, ela é minha xará. Clarinha, obrigada pela resposta, obrigada pela participação. Nós temos outras perguntas, Clarinha, só que a gente vai fazer o seguinte, aquele combinado lá do início, pessoal. Nós vamos agora abrir a palavra para a doutora Maria Aparecida Gurgel, 10 minutos para as perguntas com ela depois, e se tiver tempo, a gente abre pergunta para todos em seguida. É porque, gente, é tão agradável, é tão bom, é tanto aprendizado que não dá vontade mesmo de parar, né? Vamos prosseguir porque a gente ainda continua com esse encontro de forma muito enriquecedora. Bom, a doutora Maria Aparecida Gurgel, ela é vice-procuradora-geral do Trabalho, ela é presidente da ANPID, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público da Defesa das Pessoas com Deficiência. Ela é autora de diversos livros, dentre eles Deficiência no Brasil, uma abordagem integral dos direitos das pessoas com deficiência. Além de, como vocês já perceberam, ela consegue agregar em si doçura e firmeza concomitantemente. É admirável. Então, doutora Maria Aparecida, passo a palavra para a senhora, pedindo para que inicialmente a senhora faça aquela audiodescrição para a gente promover a acessibilidade dos nossos participantes com deficiência visual. Ok. Então, já me sinto em casa, né? Já havia dito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Agora, boa noite mesmo. Sou Maria Aparecida Gurgel, sou uma mulher branca, com cabelos curtos, brancos, precisando de um corte, para quem assim, fica vendo os detalhes, né? Uso óculos de grau, então a armação do meu óculos de grau é preta. Estou aqui com uma blusa preta com bolinhas brancas, né? E mangas curtas, porque hoje está quente em Brasília. Estou aqui no meu ambiente de trabalho em casa, trabalho remoto, então estou aqui num pequeno escritório, atrás de mim uma estante com livros um pouco bagunçados, alguns quadrinhos, e bastante bem iluminado, né? Então, gostaria de cumprimentar a todas e a todos, especialmente Clarinha, minha parceira aqui de fala hoje. Gostaria também de cumprimentar, em nome da Simone, pois não? Em nome da Simone Cosenza, a desembargadora Sandra de Sante, obrigada por abrir esse espaço, um espaço tão importante para falarmos sobre acessibilidade, ao Dr. Fábio Esteves, que cuida, né, de toda a inclusão de todas as pessoas
no TJDF. Então, meus cumprimentos, meus agradecimentos. E dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, né, para tratar desse direito tão especial, tão necessário, fundamental, porque ele decorre de uma convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, que tem status de emenda constitucional, portanto, a natureza desse direito fundamental é constitucional, que é a acessibilidade, né? E de tudo quanto Clarinha colocou, nós percebemos que a acessibilidade ela é um misto de situações necessárias a serem resolvidas, né? A acessibilidade física, a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade na informação, na comunicação, a acessibilidade de atitudes que a gente, como Clarinha bem pontuou, não é? É a primeira que transparece nesse mundo, nesse convívio com pessoas com deficiência, que são as atitudes, né? Se nós tivermos uma atitude preconceituosa, nós vamos discriminar. Nós não vamos enxergar a pessoa com deficiência em igualdade de condições conosco, né? Com o nosso grupo. Se nós não nos despirmos dessa maneira equivocada de enxergar, de ver, de compreender a pessoa com deficiência, certamente as nossas atitudes serão discriminatórias, né? Em um momento ou outro, nós discriminaremos a pessoa com deficiência, seja pessoalmente, individualmente, seja de forma coletiva ou de forma institucional, né? Então, no momento que deixamos, institucionalmente falando, né, os nossos órgãos, o TJDF, o Ministério Público do Trabalho, ao qual eu pertenço, deixar de atender alguma regra obrigatória de acessibilidade, porque a acessibilidade é obrigatória, né? Além de direito fundamental, é um elemento obrigatório para que a pessoa possa exercer todos os demais direitos, né? Se nós omissivamente ou deliberadamente deixamos de cumprir um requisito de acessibilidade, nós estaremos institucionalmente discriminando pessoas com deficiência, né? E quero lhes dizer que, infelizmente, isso acontece muitas vezes, a miúde, como a gente fala, né? Por exemplo, num edital de concurso público, cujo edital não é acessível, né? Ou não se concede ao candidato e à candidata com deficiência acessibilidade nas provas, né? Ou não se prevê, não se faz a acessibilidade nos ambientes, nos locais onde são realizadas as provas. Ou se já no âmbito ali, no curso do estágio probatório desse servidor, dessa servidora com deficiência, não se ajusta a esse ambiente de trabalho que precisa ser acessível, né? Então, esses mecanismos de acessibilidade são fundamentais para que a gente tenha efetivamente claro o que é a acessibilidade, né? Então, a Convenção diz, a Lei Brasileira de Inclusão repete, que a acessibilidade é um direito que garante à pessoa com deficiência e também às pessoas com mobilidade reduzida de viverem de forma independente e autônoma e exercerem, então, todos os seus direitos de cidadania
e de participação social, né? Então, esse é o conceito de acessibilidade. E a acessibilidade, obviamente, quando a gente toma a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz a quem está destinado esse direito, né? Então, são aquelas pessoas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, como é a deficiência da Clarinha, né? A deficiência mental relacionada à saúde mental das pessoas, a intelectual, que está relacionada à cognição, né? Ou sensorial, que é a deficiência auditiva, as pessoas surdas, né? As pessoas surdas que necessitam do recurso da interpretação da Libras, ou as pessoas oralizadas, que precisam, por exemplo, do recurso da legenda em tempo real para compreenderem o que nós estamos dizendo, né? E a deficiência visual relacionada às pessoas cegas, com baixa visão, né? Ou às pessoas surdo-cegas, que até então nós chamávamos de deficiência múltipla, né? Quando tem associada a uma ou mais deficiência. Então, todas essas naturezas de deficiência, em interação com as barreiras que estão aqui nos nossos ambientes, obstruem a sua participação plena na sociedade, né? Em igualdade de condições com as demais pessoas. É isso que a Convenção e a lei nos dizem. E foi isso que foi repetido a todo momento por Clarinha na sua exposição, né? Então, se nós pudéssemos aqui, se nós pudéssemos colocar, então, a nossa percepção do que é deficiência, nós diríamos, então, que a deficiência ela tem uma relação direta e proporcional com o ambiente. Então, para melhor entender essa relação, o Marcelo Medeiros, que é um gestor público, lá em 2005, ele construiu uma pequena regra matemática, né? Muito simples, que nós sabemos desde sempre, né? Deficiência é igual a impedimentos vezes ambiente. Esse ambiente é aquele ambiente que pode ser acessível ou inacessível. Ele será acessível se todos os recursos de acessibilidade estiverem presentes. E ele será inacessível se um ou nenhum dos recursos de acessibilidade estiverem presentes. Então, com isso, eu já posso dizer que a acessibilidade existe ou não existe. Se faltar qualquer elemento, é inacessível. Nós não temos padrões de acessibilidade, nós não temos 50% de acessibilidade, percentuais, cumpridos ou não cumpridos. Ou está ou não está acessível. Quando a Garrido disse que se debate com o seu ambiente de trabalho cheio de obstáculos, quer dizer que o ambiente de trabalho dela não é acessível, porque tem barreiras, né? Então, se nós pensarmos os impedimentos que as pessoas com deficiência têm, e aí eu vou usar aquele recurso do impedimento leve, moderado e grave, como da visão anterior, só para efeito de explicação, não é? Porque ele não é mais este o conceito, né? Mas então, se esse não importa qual o impedimento da pessoa, né? E aqui esses números de 1 a 5, eles também têm um significado, que não é o caso aqui de nós tratarmos dele, ele decorre da Classificação Internacional de Funcionalidade,
né, que para enxergar a pessoa com deficiência, eles numeram, né, em grau digamos assim, de intensidade, né, de 1 a 5. Então, deficiência, se a pessoa tiver um impedimento, vamos chamar assim de leve, né, um ambiente acessível. Então, quando o ambiente for acessível, eu tenho que colocar 0, né, nessa fórmula, esse número. E se esse impedimento, né, se essa pessoa com deficiência, não importa o impedimento que ela tenha, né, se leve, vamos chamar assim, moderado ou grave, que é de 1 a 5, se esse ambiente for acessível, não importa a gravidade desses impedimentos, a deficiência, a condição de deficiência, significa que esta pessoa goza de todos os seus direitos. Por quê? Porque 1 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 será 0, né? Para ambientes acessíveis, acolhedores, amigáveis, inclusivos, eu terei uma pessoa com deficiência, não importa qual a natureza, qual a gravidade, esta pessoa poderá gozar plenamente dos seus direitos ali naquele lugar, naquele ambiente de trabalho, vamos colocar assim. No entanto, se este ambiente for inacessível, não for amigável, não for inclusivo, não importa qual o impedimento, a pessoa não conseguirá, então, gozar plenamente dos seus direitos, não conseguirá participar daquele ambiente com autonomia e independência, porque este ambiente é inacessível. 1 vezes 1 é 1, vai ter um significado. 5 vezes 5, esta pessoa provavelmente estará fechada em casa, deitada numa cama ou numa rede, sem nenhuma participação social, né? Então, é esse o significado, né, direto e proporcional da deficiência em relação ao ambiente, né? Então, não importa a natureza da deficiência, se as barreiras existirem no ambiente, esta pessoa não conseguirá viver ali de forma plena e participativa, né? E, claro, este conceito, né, esta compreensão, este propósito da Convenção e da Lei Brasileira de Inclusão vão influenciar todos os direitos da pessoa com deficiência. Então, se nós pensarmos o direito, por exemplo, à educação, né, um direito tão importante, tão fundamental na vida da pessoa com deficiência, num sistema brasileiro que permite só o sistema educacional inclusivo, quer dizer, crianças com deficiência e crianças sem deficiência convivendo desde sempre na mesma escola, no mesmo sistema, né? Então, vocês já sabem que eu repudio o decreto recente, 10.502, que recria, né, a concepção do sistema educacional, permitindo às escolas especiais a voltarem a funcionar com todo o gás e plenamente, e criando outras formas, né, de ensino, que não aquele preconizado pela Convenção e pela Lei Brasileira de Inclusão, que é o sistema educacional inclusivo, né? Porque juntos e misturados somos melhor, somos mais fortes, né? Então, a criança com deficiência precisa estar desde sempre convivendo com outras crianças sem deficiência,
porque elas se beneficiam mutuamente dessa diversidade, né? É essa diversidade vivida e compreendida desde sempre que vai transformar a sociedade para uma convivência melhor, né? Que vai evitar, por exemplo, que tenhamos que ter ações afirmativas fazendo reserva de cargos em empresas, em concursos públicos, né? A ação afirmativa, ela é necessária, a reserva é necessária, porque nós temos um déficit, né? Uma lacuna desta convivência diária e misturada de todos juntos desde sempre, né? Então, se o nosso sistema educacional não for inclusivo, nós estaremos quebrando uma regra constitucional, regras legais, que dizem que esse sistema tem que ser inclusivo, né? Porque o sistema inclusivo precisa ter recursos adequados, recursos de acessibilidade para atender a todos dentro de uma sala de aula, e inclusive os alunos e as alunas com deficiência, né? Então, nós podemos pensar a acessibilidade, esse direito que garante o acesso a todos os direitos, né? Em qualquer situação. Se, por exemplo, nós pensarmos lá nas pessoas que precisam de habilitação e reabilitação e que dependem dos serviços do SUS e das SUAS, né? Esses serviços precisam ser acessíveis para que as pessoas com deficiência possam acessar, né? Se eu pensar na assistência social, né, eu tenho que pensar que a assistência social, o benefício da prestação continuada, por exemplo, que é dado a pessoas com deficiência e idosos que dela necessitam, um direito constitucionalmente previsto, né? Então, esta ação, ela precisa estar articulada com a saúde para fazer habilitação e reabilitação, precisa estar articulada com a educação, porque esta criança precisa estar na escola inclusiva, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em cultura, esporte e turismo, nós também temos que pensar na quebra de barreiras para que todas as pessoas com deficiência possam dela usufruir, né? Se nós pensarmos em transporte coletivo, por exemplo, transporte e mobilidade urbana, melhor dizendo, nós temos que pensar nos veículos, seja ônibus, né, os veículos terrestres, como a gente chama, aquaviário dos rios, do mar, né, e o aéreo, os aviões, precisam estar acessíveis. Assim como as instalações que recebem as pessoas, né? Um ponto de ônibus, uma estação ferroviária, um aeroporto, um porto, um terminal, tudo isso precisa estar acessível, né? Se nós pensarmos em informação e comunicação, isso que nós estamos fazendo aqui, não é? Esta comunicação precisa ser acessível. A intérprete da Libras está aqui para nos colocar em sintonia com as pessoas surdas que se utilizam da língua brasileira de sinais, da Libras, né? Precisamos da legenda para as pessoas, sejam com deficiência ou então pessoas que, por alguma razão, precisam ler a legenda, né? E o recurso da audiodescrição, esse pequeno gesto que nós fizemos inicialmente, é um grande gesto de acessibilidade, que é nos autodescrever, né? E aí nós temos que pensar que a acessibilidade nos leva para o mundo do trabalho, vamos chamar assim, né? E esse mundo do trabalho hoje só pode ser pensado com a acessibilidade, seja para as empresas privadas, seja para as empresas públicas, sociedade e economia mista, ou a administração pública, na qual todos e todos nós aqui estamos incluídos, né? Nós que somos servidores públicos, servidoras públicas, né? Então, nós não podemos mais pensar um ambiente de trabalho, né, sem esta condição obrigatória de acessibilidade.
quebra de todas as barreiras, né? Barreiras físicas, atitudinais, arquitetônicas, institucionais, né? E condições de aferir adequadamente, inclusivamente, esse servidor, essa servidora com deficiência, especialmente no que diz respeito à sua produtividade, não é? Como Clarinha disse, eu faço do meu jeito e no meu tempo, né? Então, para determinados padrões, hoje utilizados no âmbito da administração pública, por exemplo, de medir, né, medir a funcionalidade, medir a produtividade, a força de trabalho desse servidor e dessa servidora com deficiência, também precisa estar dentro desse elemento ou dentro desses elementos de acessibilidade. Nós precisamos criar mecanismos de acompanhamento desse servidor, dessa servidora com deficiência. Por exemplo, quando fazemos durante o estágio probatório com as nossas equipes multiprofissionais, não é? Aferindo as condições desse ambiente de trabalho, os processos de trabalho, né? Como se dão, como se faz essa atividade, como que ela é medida, como que ela é classificada, para, enfim, ao final, podermos, já dentro dessa equipe multiprofissional, encaminhar o parecer para o administrador público, né? E aferir todos aqueles requisitos lá da Lei 8.112, artigo 20, todos aqueles requisitos que todos nós, servidores e servidoras públicas, né, públicos, estamos afetos. Né? Então, esses requisitos de acessibilidade, mais o atendimento prioritário, precisam fazer parte do nosso cotidiano para termos ambientes acessíveis. Né? E vou me fixar aqui, particularmente, eu gosto de usar como é que se diz? A comparação, né? A linha de comparação entre, por exemplo, o que o administrador público faz e o que a empresa privada faz, né? Então, eu gosto de dizer assim, olha, temos vagas, né? Então, temos vagas dentro dos ambientes públicos e dentro dos ambientes privados. Certo, oferecemos vagas para pessoas com deficiência. E aí, como se dá tudo isso? Primeiro, recursos de acessibilidade presentes. Informação presente. Então, precisa ser acessível e inclusivo. Uma empresa comum, privada, ela diz assim, olha, ela anuncia o emprego. Ela diz assim, olha, eu tenho X vagas ofertadas para pessoas com deficiência. Se ela indicar qual a deficiência que ela prefere, ela, empresa, está discriminando, porque ela está deixando de lado todas as outras naturezas de deficiência para concorrerem a essa vaga ou a essas vagas em igualdade de condições, né? Então, o número de vagas ofertadas precisa estar ali, né? Tal qual num edital de concurso público, aqui no âmbito da administração pública, vamos chamar assim, em geral, né? Lá no edital de concurso, precisa ter o número das vagas reservadas para candidatos e candidatas com deficiência naquele concurso público. Né? Lá na iniciativa privada se descrevem as atribuições do cargo, as tarefas a serem desenvolvidas. Aqui no edital, exatamente a mesma coisa.
porque é a pessoa com deficiência que escolhe se inscrever no concurso público ou se candidatar para a vaga que está sendo oferecida lá pela empresa privada. É a pessoa com deficiência que, de antemão, diz: eu tenho condições, sim, de participar desse concurso público, desse certame público, e de me candidatar para a vaga, né? Lá ou aqui na administração pública, o administrador vai ter que fomentar, com todos os elementos de acessibilidade, estas várias fases do concurso público, né? As provas, a elaboração das provas, os lugares onde vão ser realizadas as provas, com o apoio deste grande recurso de acessibilidade que chama-se equipe multiprofissional. Nós não podemos conceber hoje um concurso público sem uma equipe multiprofissional formada, né, com profissionais da área e da área da deficiência, né? Ou seja, um deles pode ser médico, né? Um psicólogo, um assistente social ou um terapeuta ocupacional, enfim, formar a equipe com profissionais que entendam, que compreendam o que é deficiência, né? E, por outro lado, servidores da carreira almejada, das vagas que estão sendo ofertadas, né? De maneira que todo esse conjunto, todas essas pessoas, possam adequadamente opinar sobre isto e sobre aquilo no âmbito ali da realização do concurso, enquanto durar o concurso público, né? Tratar de questões, especialmente questões de acessibilidade. Já aqui na empresa privada, nós temos o setor de recursos humanos, né? Então, esta pessoa que promove, que faz a escuta, olha os currículos, faz a entrevista, esta pessoa precisa necessariamente ser inclusiva, ser uma pessoa que respeite a dignidade humana, que saiba ver e entender a diversidade humana. Caso contrário, ela só vai enxergar aquilo que ela, né, se ela for preconceituosa, por exemplo, ela vai enxergar aquilo dentro dos limites do seu preconceito, ou daqueles limites impostos pelo dono da empresa. Então, digamos, essa simetria existe tanto no mundo da administração pública como das relações privadas de trabalho. Agora, o que cada um desses setores tem que ter é o comprometimento com a realização da acessibilidade, sem o que não basta cumprir reserva de cargos, né? A reserva de cargos, só ela já não supre mais o comando, o desejo da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da Lei Brasileira de Inclusão, né? E aqui, no âmbito da administração pública, esta equipe multiprofissional, ela exerce um papel fundamental e legítimo, né, para convalidar todas aquelas necessárias providências que precisam ser tomadas para que esse servidor, essa servidora com deficiência, tenha condições de ter dignidade no trabalho onde está, né? Ser autônoma
onde está, ser independente onde está, porque todas as regrinhas de acessibilidade previstas na Lei Brasileira de Inclusão, que é a mais nova, previstas nas leis 10.048, 10.098, e em todo decreto 5296 de 2004, e todas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, especialmente a 9050 de 2015. Então, todas essas regras, né, passam pelo crivo, pelo olhar, precisam passar pelo crivo e pelo olhar da equipe multiprofissional, que vai, então, avaliar esta pessoa com deficiência durante o estágio probatório, né? Vai ver ali a eficácia das providências tomadas em relação à acessibilidade. Vai dizer, olha, precisa de mais alguma coisa, que é a adaptação razoável, que é um outro conceito, né, que decorre da acessibilidade, mas está voltado para a pessoa, por conta da sua particularidade, da sua necessidade. É algo mais que o administrador público precisa providenciar para que essa pessoa possa, então, exercer dignamente as suas funções. E aí, esse conceito de adaptação razoável, que também está na Lei Brasileira de Inclusão, porque decorre da Lei Brasileira de Inclusão, da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, desculpe, se não for contemplado, por conta da necessidade do caso específico daquela pessoa com deficiência, se não for fornecido, tipifica discriminação em razão da deficiência. E aí incorre em crime, artigo 88 lá da Lei Brasileira de Inclusão, discriminar em razão da deficiência. Não dar a adaptação razoável, não realizar a adaptação razoável, implica em violar esse direito fundamental. Olha como é séria a adaptação razoável. E a adaptação razoável, volto a dizer, não é qualquer coisa, é mais alguma coisa, depois de cumprido todas as regras de acessibilidade. Mas aí tem um componente importante para a concessão da adaptação razoável. Entra ali em discussão a questão do ônus. Não pode ser excessivo, não pode ser indevido, né? Então, você, ao fornecer este elemento de acessibilidade decorrente da adaptação razoável, precisa ter um parâmetro ali de proporcionalidade e conveniência para que o administrador público, no caso, ou o empregador, lá na iniciativa privada, possa dizer, olha, não posso te dar o mais caro, vamos chamar assim, mas eu posso te dar um elemento, né, que atenda a esta necessidade, mas que não onere aqui a administração pública ou a empresa. Né? E aí vou dar um exemplo para todos compreenderem muito bem do que eu estou falando. Por exemplo, num concurso público ou numa empresa, uma pessoa cega que passe a exercer as suas atividades, né? Ser produtiva no seu trabalho, utilizando-se do computador. E para a leitura destas atividades que estão aqui descritas no computador, a pessoa precisa de um leitor de voz. Então, nós temos leitores de voz desde os mais, digamos, elaborados, incrementados, né? E, como se diz, objeto de consumo, né? Até aqueles menos eficientes, menos eficazes ali para o desempenho da atividade. Mas temos aqueles medianos também, que, tanto quanto o mais
digamos assim, o mais caro, vamos chamar assim, né? O de maior valor, atende à necessidade. Então, é nesse ponto em que o administrador ou o empregador diz, olha, eu estou aqui resguardado no conceito da adaptação razoável, podendo lhe oferecer este de valor mediano, mas que vai atender às suas necessidades de atividade aqui na empresa ou na seção ali, no departamento da administração pública, vamos chamar assim, né? E por fim, né, esta equipe multiprofissional, ela traz uma capacidade muito importante, e aqui não capacidade no senso pejorativo do capacitismo, como a Clarinha bem notou, né? A pessoa com deficiência não pode ser vista sob o ponto de vista da sua capacidade, mas da sua funcionalidade, né? Porque capacidade todos nós temos mais ou menos, né? Todos nós desenvolvemos nossas atividades, alguns muito rapidamente, outros com um pouco mais de necessidade de tempo para finalizar, de forma adequada, de forma eficiente, né? Então, não é esta capacidade que eu estou me referindo, mas sim aquela qualidade, aquela capacidade funcional de observar, né? Reagir segundo os mecanismos adotados e dizer, olha, esses mecanismos, esses elementos de acessibilidade adotados não são eficientes, não são eficazes, porque sim, a funcionalidade da pessoa com deficiência aqui não está evidenciada, não está considerada, e, portanto, precisamos rever. Então, esta é a atitude, digamos assim, a atribuição de uma equipe multiprofissional que precisa enxergar a pessoa com deficiência. No curso do estágio probatório, sim, e daí? Acabou o estágio probatório, a gente abandona a pessoa com deficiência, né? A sua própria sorte, porque tudo é dinâmico no âmbito do trabalho, a dinâmica do trabalho está sempre mudando. Olha agora o nosso tempo de pandemia, em que fomos obrigados a ficar em casa e aprender uma série de recursos ao mesmo tempo para podermos funcionar adequadamente em trabalho remoto, em teletrabalho, né? Então, essa dinâmica das relações ali nos ambientes de trabalho exigem de nós tomadas de decisões, seja ali por uma comissão de acessibilidade. Nós, por exemplo, no Ministério Público brasileiro, né? Temos as comissões de acessibilidade que vão acompanhar a todas as pessoas com deficiência lá na sua vida produtiva, né? Vão acompanhar esta pessoa com deficiência sempre aferindo como estão essas questões de acessibilidade ali no seu dia a dia, nos processos de trabalho, se eventualmente esses processos de trabalho precisarem ser alterados, né? Acho que, de uma maneira geral, Simone, eu abordei tudo o que eu gostaria de abordar, né? Peço desculpas se eu passei do tempo, mas eu achei importante colocar tudo isso, porque vocês têm estruturas que funcionam dentro do TJ e que são importantes, né, porque tratam da acessibilidade nestes ambientes de trabalho tão importantes. E a gente tem que pensar que esta acessibilidade ela está voltada para a pessoa com deficiência, as pessoas com mobilidade reduzida, pode ser temporária, né? E aí você pode ter um servidor idoso, uma servidora idosa, uma servidora gestante ou uma servidora lactante que precisa
também de determinados recursos de acessibilidade, por exemplo, jornada reduzida, né? Então, é muito importante estarmos sempre atentos aos recursos de acessibilidade, de maneira que os nossos servidores, as nossas servidoras, os nossos membros, as nossas membras, né, juízes e juízas, tenham aí condições de plenamente exercerem as suas atividades e as suas funções e de forma autônoma e independente. Muito obrigada, fico aqui à disposição. Doutora Maria Aparecida, a Clarinha está mandando corações ali, né, Clarinha? Realmente receba nossos corações. Quanto aprendizado, quantas palavras importantes, pontuando que, de fato, a reserva de vagas não é suficiente para a gente promover a efetiva inclusão das pessoas com deficiência no seu ambiente de trabalho. Nós precisamos promover a acessibilidade delas também, como muito bem disse a Clarinha, como a senhora muito bem disse. Obrigada por tudo, pela sua fala, muito, muito, muito importante para todos nós. Eu estou aqui com uma sequência de elogios, tanto para a doutora Maria Aparecida quanto para a Clarinha, e a gente faz questão de transmiti-los para vocês por e-mail. A gente vai fazer chegar, porque não teria como a gente ler tudo aqui agora, porque são inúmeros. Mas nós vamos dar um print no chat e encaminhar para que vocês recebam todo esse carinho e todo esse reconhecimento maravilhoso pela palestra, né? Pelo compartilhamento do conhecimento de vocês com a gente. É um privilégio. E tenho também várias perguntas, doutora Maria Aparecida, aqui. Então, o nosso tempo está um pouco chegando ao limite. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer algumas, e tanto perguntas que tiveram para a Clarinha, que não deu para a gente responder lá, como para a senhora, que não deu tempo de responder, a gente pode encaminhar também por e-mail, com a referência, o e-mail de quem nos encaminhou, para, dentro das possibilidades, vocês responderem, porque temos perguntas interessantíssimas, comentários interessantíssimos, que gostaríamos de passar para você, Clarinha, para a senhora, doutora Maria Aparecida. Uma das perguntas é o seguinte, é da Lívia, e ela falou: doutora Maria Gugel, gostaria de saber a fonte dos dados que você gentilmente nos forneceu, que foi daquela pergunta em relação à quantidade de vagas para as pessoas com deficiência, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, só um minutinho. A fonte é o DIEESE, mas como a gente trabalha esses dados, eu acabei fazendo aqui, recebendo uma tabelinha de uma colega, mas a fonte, deixa eu lhe dizer, olha, não é o DIEESE, é o sistema IDEB FGTS, é um sistema integrado IDEB FGTS. E aí, quando nós estávamos falando, eu peguei aqui a conta do Distrito Federal. Olha, nós temos a cumprir 38, quase 39 mil vagas a serem cumpridas aqui na reserva, no DF, em aberto. Nós temos somente 61 mil vagas preenchidas. Então, temos muito que trabalhar, né, para preencher todas essas vagas. Então, é IDEB FGTS, ok? Obrigada, doutora Maria Aparecida. Acho que dá para a gente fazer mais uma pergunta aqui, né? Veio do Renat, acho que é isso, né? Gostaria de saber sobre o documento Plano de Acessibilidade para Instituições Públicas, se existe alguma referência de documento para indicar. O
pessoal da Câmara até já colocou um dos documentos, que é o Como Construir um Ambiente Acessível das Organizações Públicas, né, da rede de acessibilidade do DF, que está aqui conosco hoje, prestigiando também o evento. Mas, doutora Maria Aparecida, a senhora teria algum outro documento para a gente indicar para o Renat? Então, o que nós temos, eu vi a Adriana da Câmara, eu a vi aqui passando, né, e o documento que eles fizeram lá na Câmara, ele serve, assim, de manual para todos nós, né? Cada instituição acabou fazendo olha ali, tá vendo? O da rede de acessibilidade, exatamente. Então, essa rede de acessibilidade congrega, né, os poderes públicos, né, do judiciário, legislativo, alguns poderes executivos, os ministérios públicos agora devem também começar a fazer parte, né? Mas, exatamente. Venha, estamos aguardando, braços abertos. Mas o nosso norte, sabe, Renate, assim, eu falo para o Ministério Público, né? Nós utilizamos os documentos, as legislações mesmo, né? As normas técnicas, que é o que nos conduzem, né? As normas técnicas, as leis de acessibilidade, a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção, né? Por exemplo, os ministérios públicos têm comissões de acessibilidade implantadas, né? Temos lá um checklist daquilo que temos que fazer, né? Então, cada comissão pega seu checklist e diz, olha, eu tenho, por exemplo, balcão rebaixado no atendimento, né? Não tenho intérprete da Libras no atendimento, que é uma obrigação que nós temos que ter, né? Nós temos que ter 5% de servidores proficientes em Libras, tais quais as nossas intérpretes da Libra aqui, né? Para fazer, nós prestamos serviços para o público, né? Nós fazemos audiências, nós ouvimos pessoas surdas, então, que se utilizam da língua brasileira de sinais. Então, nós temos que ter servidores e servidoras, intérpretes da Libra, para fazer esse atendimento, né? Então, assim, eu posso indicar aqui o manual da rede, que é o que eu utilizo, né? Mas, certamente, a gente precisa se guiar pelos parâmetros legais, né? E muito importante, nessas comissões de acessibilidade que tenhamos, termos lá um engenheiro, um arquiteto, né? Um servidor, né? Uma servidora, para que a gente possa melhor compreender, porque a acessibilidade chega a um momento que ela precisa de conhecimento técnico, né? Então, nós precisamos também dos nossos técnicos para nos apoiarem, né? Muito obrigada, doutora Maria Aparecida. Gente, infelizmente, vamos ter que encerrar o nosso webinar. Chegou o momento da gente se despedir, mas a gente sai diferente do que quando nós entramos. Recebi aqui inúmeras mensagens de pessoas falando do quanto elas aprenderam e do quanto esse momento foi transformador. Então, Clarinha, doutora Maria Aparecida, recebam nossa gratidão, saibam que o compartilhamento do conhecimento de vocês traz transformações enormes para nós, vocês sempre serão referências, e muito obrigada por contribuir também com a inclusão da pessoa com deficiência para o TJDF. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Clarinha. Alguém tá me chamando aqui? Sou eu, a Maria. Eu sei que já encerrou, mas eu queria fazer uma pergunta para a doutora Maria Aparecida, que é uma dúvida que eu tenho há muito tempo, sobre a redução de carga horária.
Eu fiz um concurso público para portador de necessidade, 20 horas. Porém, eu assumi um cargo de gestão no mesmo mês. E até hoje eu exerço 40 horas na Secretaria de Saúde. Eu teria direito a pedir redução para 30 horas, naquele percentual previsto em lei? Ou, se eu pedir isso, eu corro o risco de voltar para as 20 horas? Posso ser penalizada nesse sentido? Olha, Maria, eu acho que você deveria conversar. Não sei se o sistema onde você trabalha, o sistema de saúde onde você trabalha, tem equipe multiprofissional. A gente precisaria conhecer a legislação que rege aí o seu contrato, né, para te responder. Eu sou servidora pública da Secretaria de Saúde. Então, você apresentando um laudo, né, esse laudo avaliador da equipe multiprofissional, a equipe vai poder concluir que você necessita, ou não, né, ela pode concluir que não também, mas que você necessita de redução de horário, por exemplo, para a sua reabilitação, né? Então, não tem como a gente dizer, olha, você sim pode pedir a sua redução de jornada e tê-la. Você vai necessariamente ter que passar por uma avaliação dessa equipe multidisciplinar, que é composta ali por vários profissionais, né, para eles informarem ao administrador, né, que você tem esse direito de redução de jornada. Okay, em tese, sim, está escrito na lei que sim, né? Mas os regramentos internos quase sempre exigem a avaliação da equipe interdisciplinar, que eles costumam chamar, né? Ok, muito obrigada. Bom, então, chegou esse momento que a gente está tentando evitar, tão bom que está a nossa conversa, e recebam minha gratidão, doutora Maria Aparecida, Clarinha, gratidão ao tribunal por nos abrir esse espaço, desembargadora Sandra de Santos, nossa vice-presidente, prestigiou o evento do início ao final. Muito obrigada. Ao doutor Fábio, nosso presidente da Comissão Multidisciplinar de Inclusão. Estamos construindo todos, né? Não só esse evento, mas uma realidade diferenciada. E é assim, pouquinho a pouquinho, cada um agindo em um ponto, que a gente vai conseguir essa mudança. Obrigada aos integrantes da rede de acessibilidade. Nós estamos juntos e nos unimos para a gente conseguir essas realizações, essa mudança de modelo mental, essa mudança social, na verdade. Obrigada a todos vocês. Eu passo agora a palavra para Eleusa, da escola, que vai encerrar o evento. Oh, gente, mas nós teremos outros. Vamos ter outras oportunidades. Muito obrigadas aos senhores e às senhoras que estão presentes. Muito obrigada. Que agradeço também. Acabamos com mais uma palestra, mas não acaba aqui. Durante toda a semana, a Secretaria de Saúde, com todas as outras, estarão promovendo o Fest Saúde 2020. E isso é o tribunal caminhando para ser 100% acessível, gente. Então, em nome da Escola de Formação Judiciária, agradecemos a participação de todos e todas. Lembramos que o Fest Saúde continua por toda a semana. E amanhã teremos outra palestra com o tema Dormir Faz Bem, com Aliciane Mota e Lívia Ferciani. Venha conferir com a gente. Agora, para aqueles que não registraram sua frequência, acessem o link que está no chat e validem sua presença. Lembrando que essa é a única forma para receber seu certificado.
Tenham todos e todas uma excelente noite. Encerramos a nossa transmissão. Obrigada.